Se você aí quer recuperar sua autoestima e muitas vezes não sabe como, esse episódio pode ajudar muito você. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui eu trago para vocês insights e histórias importantes que com certeza vai ajudar você. E a minha convidada de hoje, ela que é especialista em tricologia e também na parte de transplante capilar. Seja muito bem-vinda, Camila Salviato. Muito obrigada, Rick. Muito prazer em estar aqui com vocês aqui na revista. É uma honra muito grande estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história e contar como eu cheguei até aqui e como é o meu desfecho da minha história aí. E aí, Camila, nascida onde? Como começa a tua história? Então, eu sou nascida em Eldorado, no Mato Grosso do Sul. Veio lá do Eldorado, que Vim legal. do interior e mudei para Umuarama na época da minha 8ª série para estudar junto com os meus pais. Meu irmão veio fazer faculdade, minha mãe também, e a gente acabou mudando para cá para questão de estudo aí. Legal. E o que te levou para a área de medicina? Então, a gente morava em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, um pouco mais distante aí. E minha mãe era diretora de um hospital lá do interior, que era o hospital público, e eu sempre vivenciei essa área da medicina por me espelhar nela ali como diretora, ficava à frente de tudo ali e sempre me chamou a atenção, ajudar o próximo, gostar ali dessas adrenalinas da vida. Então, eu sempre tive essa vontade, assim, não tenho nenhum familiar médico, nada. Já entendi a loucura do médico só de Já, olhar. já. O desfecho, acordar de madrugada e socorrer. Então, assim, me chamava muita atenção e foi a área que eu escolhi para mim aí. E quando você decidiu fazer a faculdade? Você fez aonde a faculdade, desculpa perguntar? Então, eu comecei 2 vezes a faculdade. Eu fui no 3º ano para Curitiba, fiz o cursinho, não passei no vestibular. Daí comecei a fazer no Paraguai, meus pais têm terra no Paraguai. Daí comecei a fazer ali em Ponta Porã. E daí fiz 3 anos, amava a faculdade, uma faculdade muito boa, muito conceituada, mas assim, tinha aquele preconceito, assim, você faz faculdade aonde? Faço medicina no Paraguai. As pessoas já olhavam com uma cara meio assim. E na época não tinha prova do Revalida. Então, daí eu ficava, meu Deus, eu vou estudar 6 anos da minha vida e não vou saber qual vai ser o meu Ia futuro ter que aí. morar lá daí. E meu pai brincava, falava, não, você vai tocar fazenda aqui pra gente, não sei o quê. Eu falava, não, não é isso que eu quero pra mim. Mas os estudos lá é muito bom. Eu super aconselho as pessoas a fazerem. Então, assim, não perde conteúdo, assim, é bem dedicado, os professores bem assim. E daí foi na época que eu voltei pra Umuarama, fiquei 1 ano estudando. E passei em Taubaté, no interior de São Paulo. Ali Legal. perto de Aparecida, perto do Rio de Janeiro ali. Então, comecei a faculdade lá do zero de novo. Então, eu tenho 9 anos de medicina. Nossa, não resolveu nada das matérias, Não, assim? então assim, Não anulou? era bem burocrático. Hoje em dia Entendi. já avançou, graças a Deus, bastante. Hoje o povo consegue mais portar diploma, conseguir transferir, revalidar, né? Mas então na minha época não existia isso e eu comecei novamente do zero, mais 6 anos de medicina. Não me arrependo, eu acho que assim, a gente começa a faculdade muito inexperiente, muito imatura. Então, assim, eu acho que foi uma bagagem que eu construí lá no Paraguai e já comecei no Brasil com uma bagagem um pouco melhor, mais maturidade para passar por todo aquele processo. E quando você começou a medicina no Brasil, nos 3 primeiros anos ali, era muito parecido com o que você vê no Paraguai? Tudo igual. Sério? Aham. E de onde será que surge esse preconceito? Será que a própria classe médica, pra É. tentar É assim, questão de valores. bairrismo, alguma coisa? Tipo assim, fechar o mercado de trabalho, né? Que hoje em dia, querendo ou não, tem bastantes faculdades aí que às vezes não é tão remunerado. Estruturado, também. Então, assim, acho que eles buscaram, assim, fechar um pouco o mercado para que não esteja o faturamento como tem hoje, assim, de tanto médico hoje no mercado. Às vezes tem muitos que não têm nem qualificação adequada, né? Então, eu acho que foi muito mais em relação a isso. E a questão financeira também, né? No Paraguai era muito mais acessível que no Brasil, mas é só essa questão mesmo que eu escolhi para estar no Brasil, não é por causa do estudo, mas Entendi. sim para eu saber que na hora que você formar, você iria poder trabalhar. Legal. Em que momento da faculdade que você começou a se descobrir e falar, não, acertei, era isso mesmo que eu queria fazer, aquele sonho que eu tinha de olhar a loucura dos médicos fez sentido? Não, eu acho que desde o primeiro ano, acho que por ter feito os 9 anos, né? Então, assim, eu acho que eu sempre falei, não, é isso mesmo que eu quero para minha vida. Mas, assim, não escolhi a minha pós, a minha especialidade na faculdade. Quando eu formei, eu pensava em fazer anestésio. Então, na época, quando era a minha prova de residência, era aqui em Umuarama, seria o dia da minha formatura lá. Daí eu peguei e falei, não vou abrir mão da minha formatura para fazer a prova de residência. Então, eu vou voltar para Umuarama, vou começar a trabalhar.
E depois eu vou pensar o que eu vou pensar de especialidade aí, se eu realmente vou fazer anestésio mesmo. Então, daí fiquei trabalhando, e depois que futuramente eu escolhi a minha especialidade aí. Legal. E o que te levou a escolher a especialidade? Então, a história é um pouquinho complexa. O meu maior incentivador, na verdade, ele nem sabe, foi o meu irmão. Legal. Então, assim, eu sempre usei aplique, usei Mega Hair durante 12, 13 anos da minha vida aí, aproximadamente. E toda vez que eu ia fazer manutenção desse aplique, desse Mega Hair, meu irmão falava assim, Camila, um dia você vai ficar careca. Para de usar esse cabelo de boneca que você vai ficar careca. E eu nunca tinha ido buscar um tratamento, um diagnóstico, nada disso. E só ia fazendo a manutenção. Mas era por uma questão de vaidade ou realmente estava ralo o seu cabelo? Realmente, meu cabelo estava ralo. Cada vez que trocava, ficava mais ralo ainda. Entendi. Eu era loira, cabelão comprido, até quase na bunda. E ele falava, você vai ficar careca. Eu falava, muita química. E eu falava, eu acho que eu vou ficar careca. Mas isso ia passando anos e anos, até quando eu já estava formada mesmo. Eu resolvi me autoassumir, retirar aquele aplique do meu cabelo, voltar à minha cor de coloração natural, que é essa cor que é a castanha mais escura aí. E daí eu peguei e falei, gente, eu tenho que ir atrás de um tratamento, eu tenho que ir atrás de um diagnóstico, eu vou estudar o meu caso. Então, foi aí que eu me deu insight, aí que eu peguei e falei, vou fazer a pós de tricologia. Legal. E o que é a tricologia? A tricologia é todas as doenças do couro cabeludo e da haste do cabelo, que é o comprimento do fio. Uhum. Então, foi aí que eu fiz a pós. Nossa, legal, dá pra saber sobre o comprimento do fio? Isso. Se o fio tá esporoso, como que tá, se tem pontas duplas, como que tá, assim, Nossa, por um que legal. todo. Então, a gente vê tanta saúde do couro cabeludo, se tem algum processo inflamatório, descamação, enfim, você avalia por um todo. E daí, saber também como que contém o fio, né? E daí, comecei a fazer a pós, e assim, cada dia que eu ia, me identificava mais com os depoimentos dos pacientes, porque eu passei por esse processo, eu sentia a dor que o paciente sentiu também. Então, eu via que como isso mexia com a autoestima das pessoas. Então, eu me comparava e falava, meu Deus, assim, não é só a autoestima, não é só um cabelo, não é só um fio que está no rosto ali, modelando o nosso rosto, né? É questão de identidade, é de personalidade, é de beleza, é de saúde, de bem-estar. Então, assim, é tudo por um complexo, né? Então, assim, e você conseguir devolver a autoestima da pessoa, porque, assim, tem muitos pacientes que falam que eles não conseguem nem se olhar no espelho. Tem uma complexidade, alguma coisa assim, e você conseguir devolver isso para as pessoas é muito gratificante, entendeu? Então, assim, a pessoa hoje ir lá no consultório, depois do tratamento, e olhar e falar, nossa, doutora, hoje eu me olho no espelho, nossa, hoje eu consigo numa igreja, olha, eu consigo num casamento. Então, assim, tem muita gente que se priva das coisas por vergonha, entendeu? E até assim, já até dando um depoimento meu, há uns 3, 4 anos atrás, o meu tava bem feio, né? Eu não te conhecia ainda. Eu estava começando nessa época. E aí, eu lembro que eu treinava pose de atendimento para cliente para não ver. Porque o meu já tava num processo tão avançado que eu tinha uma pose. Eu falava, tem que ficar desse lado, porque daí o cliente não vai ver. Aí o cabelo já tinha que deixar crescer. Jogar de ladinho. Sabe aquela franja gigante, horrível? Jogava aqui, ó. Gel até não querer mais, porque se soltasse ia mostrar. Ia mostrar o couro cabeludo. Realmente, isso afeta muito, 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 porque daí eu não tinha uma liberdade de posicionamento, de eu poder ficar tranquilo em qualquer lugar. Se tivesse uma roda, eu tinha que me colocar numa posição na roda onde as pessoas não iam ver. E assim... banho de piscina, então, meu Deus. Então, tinha que entrar de boné. Homem, já é mais difícil essa questão. Hoje, graças a Deus, está melhorando muito essa questão da vaidade. E para uma mulher? Meu Deus do céu. Entendeu? Então, para a mulher, assim, é uma coisa, assim, que, meu Deus, não tem condições, entendeu? Então, a pessoa, às vezes, usa uma prótese capilar, uma peruca, entendeu? Às vezes, usa só aqueles lencinhos. Então, assim, isso é muito gratificante, voltar essa autoestima da pessoa ali. Então, tipo, voltar à liberdade, entendeu? Legal. Então, assim, isso que me chamou a tricologia aí.
E a parte do transplante capilar, então, como eu já tinha começado na parte da tricologia, tinha uma subespecialidade ali na pós, né, que a gente fazia, e daí eu fui me especializar cada vez mais, procurei outros cursos, tudo, e comecei na parte do transplante capilar aí, que me chamou bastante atenção. E o meu primeiro paciente foi o meu esposo. Que legal, sério? Aham. E eu não sabia que incomodava ele tanto assim. Aham. Então, assim, quando eu comecei a pós, estava terminando a minha pós, eu falei, agora eu vou fazer um curso de transplante capilar. Foi um colega meu anestesista, ficamos lá em São Paulo, fomos fazer a especialidade, tudo. E daí ele falou assim, eu vou ser seu primeiro paciente. Daí começou uma briga entre meu pai e o meu esposo. Quem seria o primeiro? Seu pai também queria fazer. Também queria. Eu sou o primeiro. Eu falei, gente. E daí o meu marido falou assim: nossa, esse é meu maior sonho. Eu falei, como assim, seu maior Que sonho? legal, E você cara. nunca me contou. Que legal. Daí ele falou assim: nossa, isso mexe muito com a minha autoestima. Você não tem noção. E Olha assim, só. e nem a gente, às vezes, de casa, Aham. a pessoa se abre e fala o que realmente incomoda, né? Então, ele foi meu primeiro paciente, meu esposo. Então, eu fiz o transplante dele, o capilar, e fiz um retoquezinho na barba. Na verdade, o retoquezinho na barba foi assim. Só um extrinha, né? Já Não foi o precisava, nem precisava, assim. Ele queria fazer uma modelação aqui na região da barba, assim, para o desenho ficar certinho, harmônico, né? Então, ele fez tanto o transplante de cabelo e o de barba ali, mas o de barba foi bem pequenininho. E Camila, quando você pega uma responsabilidade desse tamanho, que é o primeiro paciente, e sendo seu esposo, como que foi pra você isso? Assim, poxa, porque é bom porque se der alguma coisa é seu esposo, mas é ruim porque também é o seu esposo, Sim, de certa forma. é um cartão de visita, É. né? Então, assim, tanto ele em confiar em mim, né? E saber que eu sou uma pessoa, assim, eu sou bem determinada, sou bem estudiosa, sou bem objetiva. Então, assim, se eu coloco uma coisa na minha cabeça, não tem Cristo que faz eu tirar, entendeu? Então, assim, eu acho que a confiança, e o objetivo, assim, de entregar um resultado legal, então, assim, isso é fundamental. Então, assim, Legal. graças a Deus, eu só tenho a agradecer todos os pacientes que passaram na minha clínica até hoje, assim. Então, assim, a partir do momento que a pessoa chega para você, ela tem que confiar em você. Ela tem que confiar no seu trabalho e saber que você é responsável pelo desenvolvimento, pela autoestima renovada desse paciente. Legal. Então, assim, se ela confia, as coisas dão certo, né? E como foi pra você fazer esse primeiro transplante? O primeiro transplante foi um perrengue. Falar que não foi sim. Você lembra quantas horas? Foi umas 12 horas, eu acho, aproximadamente, para mais. 12 horas de trabalho. Que foi assim, eu resolvi montar a minha clínica, então, assim, fiz o curso, a pós, enfim, e eu não tinha estrutura para montar, não estava no meu planejamento montar aquela clínica no agora, né? Então, assim, fiz o curso, falei, daqui uns 6 meses eu vou montar, enfim. Não tinha planejamento financeiro, não tinha nada. Daí eu só levantei e falei, vou montar uma clínica. Meu marido falou, você é doida? Eu falei, não, você vai ver, vai dar certo. Daí, comprei maca, comprei as coisas. E querendo ou não, assim, nossa cidade é um pouco distante da capital. Então, demora mais as burocracias, as coisas para chegar, os materiais. E a parte do transplante capilar pra gente é muito novo, né? Então, assim, era programado para chegar uma maca uma semana antes, não chegou. Então, era para chegar não sei o quê, não chegou. A gente sofre com logística, né? Sofre. O Moarama é complicado, essa parte. Então, assim, umas coisas básicas, assim, insumos, as pinças que a gente usa que não tem para fornecer, vem de Curitiba, vem de São Paulo. Então, muitas coisas nesse primeiro transplante não chegou a tempo. Inclusive, meu marido fez o transplante, a máquina não era automática, não tinha... não virava, então, assim, era mais dura. Foi raiz. Foi raiz. O bicho sofreu. Eu falei, você não queria ser o primeiro? Então, tudo tem um processo. Legal. Então, a gente se virou no que a gente tinha ali, entendeu? Legal. Então, assim, o que eu pensei quando eu resolvi falar assim, não, eu tenho que colocar em prática, porque, assim, o transplante é todo manual. Então, a gente não tem nenhum aparelho que faça por nós, então, assim, é tudo a equipe mesmo que faz. Então, se você não tem a mão, se você não treina, automaticamente você perdeu um pouco aquilo que você fez ali, entendeu? Então, a prática do dia a dia se torna você perfeito. Legal. Então, assim, eu tinha que fazer. Tinha que pegar a mão. Pegar a mão, então, assim, fiz no meu pai, fiz no meu irmão e fui fazendo, familiar inteira. Então, assim, porque eu tinha que manter aquela mão, a constância ali. Então, foi assim que eu comecei o transplante. Show. Eu quero depois aprofundar bastante nesse tema, mas antes eu quero fazer algumas perguntas sobre empreendedorismo. Como que foi para você começar a clínica?
desde planejamento financeiro, orçamento para ver quanto custaria abrir uma clínica, viabilidade financeira, chegar no ponto de equilíbrio, eu tenho que fazer tantos no mês aqui para se pagar, senão tô lascado, vou ter que correr lá fora, fazer plantão, posto, porque eu sei que eu já entrevistei algumas pessoas de saúde, a faculdade ela é muito rasa e ela não ensina você a ser empresária, gerir um negócio, contratar, que é um outro pilar muito difícil para nós que já somos do comércio, vamos dizer assim. Já é difícil, eu imagino, para vocês da área de saúde que tem que estar ali com o paciente, não consegue estar com os olhos lá atrás, olhando atendimento, olhando todo o contexto. Como que foi para vocês planejar e entender esse universo que vinha além da prática do implante, além da sua especialidade, que é a medicina em si, ter esse outro lado do empreendedorismo? Então, assim, eu vinha de uma rotina muito exaustiva. Eu trabalhava mais de 140 horas, muito mais, assim, por semana. Nossa! Nem dormia direito. Não, nem dormia, era visita. Daí eu tive o Bernardo tem 3 aninhos, meu filho. Então, quando eu tive o Bernardo, eu reduzi um pouquinho a minha carga horária, um pouquinho. Comecei a trabalhar mais ou menos 100 horas semanais aí, mais ou menos aí. Então, eu era plantonista em 2 municípios fixos. Era responsável por uma escala de médico de mais de 30 médicos. Eu que era responsável por tudo que acontecia com aqueles médicos. Professora dos alunos da medicina. Nossa. Trabalhava na estratégia da saúde da família aqui em Umuarama, que é o postinho de saúde, né? Então, trabalhava 40 horas. Então, era uma rotina exaustiva aí. E eu gosto daquilo ali, mas não era aquilo que eu queria para minha vida toda, entendeu? Eu gosto de lidar com o público, eu gosto de escutar, eu gosto de acolher. Eu gosto de uma urgência, emergência, eu gosto de adrenalina. Então, assim, foi aos poucos que eu fui conseguindo me desligar daquilo ali. Então, assim, o que era meu objetivo? Conseguir juntar um capital ali, fazendo tudo isso junto, sendo mãe, esposa, empreendedora e todas essas funções aí. E conseguir montar a clínica. Então, assim, não foi planejado financeiramente. Então, assim, eu resolvi, escolhi uma sala e falei, vai ser aqui a clínica. E foi essa única sala que eu visitei. E foi trabalhar pra caramba pra levantar grana. E o que eu falei? Eu não posso parar, entendeu? Então, assim, eu não tenho o direito de ficar doente, eu não tenho o direito de parar, porque senão a conta não fecha. Legal. Então, assim, eu tinha cada vez injetar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Você tinha noção de quanto você ia gastar ou não? Eu não tenho noção quanto que eu gastei. Até hoje. Não. Então, assim, eu tinha várias fontes de rendas, entendeu? E, inclusive, eu colocava só na clínica. Então, tudo que eu ganhava ia só pra clínica. Investiu tudo. Tudo. Então, assim, tinha outras coisas, propriedades, essas coisas assim, que eu tava fazendo investimento, mas, assim, o meu... Naquele momento se concentrou ali. Tinha os fixos que eu tinha que pagar, né? Mas, assim, o meu objetivo era fazer a clínica funcionar. Então, eu comecei a notar no começo, questão de móveis, mármore, vidro, essas coisas, e foi aumentando, lustre, essas coisas, orçamento. Eu falei, Jesus, eu não sei nem onde eu vou parar com isso. E era tudo ideia da sua cabeça ou você pegou um arquiteto? Peguei um arquiteto. Entendi. E daí a Letícia, que sempre me auxiliou, ela, o esposo dela e o sócio deles. Então, assim, eu falo, Letícia, vamos diminuir um pouco aí, não sei o quê, e foi indo. A princípio, eu montei a clínica só para mim. Então, assim, não tenho noção quanto ficou, também não quero saber. Tem quanto que é melhor não fazer. Não, né? É uma parte que virou da minha vida, dei conta de pagar, então tá tudo ótimo. Acho assim que em 2 anos que eu resolvi ter essa escolha, então eu construí um patrimônio relativamente grande em pouco tempo, mas foi fruto de muito trabalho, muito trabalho. Então, assim, não venho, igual eu comentei, não venho de nenhum padrinho médico, ninguém assim que falou assim, olha, eu vou te ajudar, vou te incentivar. Não teve ajuda pai, mãe, esposo? Pai, mãe, esposo, ninguém. Você se virou então, sozinho. Assim, tudo que eu tenho na minha clínica, tudo que eu tenho hoje são mérito meu mesmo. Então, Legal. Assim, foi trabalhado, foi suado. E é interessante ouvir isso de uma pessoa que é médica, porque muitas vezes a pessoa, principalmente o CLT, que às vezes está nos assistindo, ele não sabe como fazer uma renda extra. E, tá aí, ó, é horas. Você vende horas. Você precisa trabalhar mais. Então, não é porque é médico ou tem uma especialidade que as coisas caem do céu. Não, 140, 160 horas semanal é muita coisa. Então, se a pessoa quer, ela consegue. Por isso que muita gente vai para os Estados Unidos e faz lá. Sim. Porque tem vergonha de fazer aqui. Mas a vergonha que você tem que ter é de não trabalhar.
Meu, vai trabalhar, vai dar um jeito que você consegue. Parabéns, viu? Eu acho que, assim, o impossível é só uma questão. Então, assim, Aham. se você tem força, dedicação e vontade, você chega onde você quer chegar. Então, assim, só basta você levantar e ir atrás. Ninguém vai bater na sua porta, ninguém vai falar, olha, você tá precisando de emprego, você tá precisando de uma ajuda, entendeu? Então, assim, isso eu acho que é muito raro acontecer, entendeu? Uhum. Então, a gente tem que ter um objetivo na vida, né? Uhum. Então, assim, daí eu montei a clínica, não tinha intenção de colocar nenhum outros médicos para atender e foi surgindo aí. Legal. Então, foi crescendo. Pode falar. Desculpa te interromper. Quando você... que a clínica ficou pronta, que você, assim, fisicamente falando, como que você começou a se estruturar com equipe, contratação e distribuir funções? O que cada um vai fazer o quê? Você teve que contratar alguma assessoria ou isso veio de você mesmo? Então. Os protocolos, qual que é o nível de gestão? Porque isso também é uma coisa que talvez a faculdade não ensina. Não ensina. Então, assim, a minha história é um pouco engraçada, assim. Um dia eu estava sentada no sofá, quando eu resolvi montar a clínica, eu peguei e falei pra minha prima assim, ela é formada em Direito. Eu falei, você vai trabalhar comigo, eu vou montar uma clínica. Ela, você tá doida? Eu falei, não, você vai trabalhar comigo. Ela falou assim, mas Cá, eu sou da área do direito. Eu falei, não, vou te pagar uns cursos, as coisas, e você vai ser meu braço direito na clínica. Porque naquele momento, Rick, eu não conseguia ficar 24 horas na clínica. Você ainda estava correndo atrás do dinheiro. Tava correndo atrás do dinheiro. Então, eu tinha que ter alguém que era a minha cabeça ali dentro para poder fazer as coisas girarem e cuidar para mim enquanto eu fazia o extra fora. Porque, assim, quem começa, não começa com a agenda cheia. Com certeza. Entendeu? E o começo é difícil. E o começo é difícil, Aham. entendeu? Então, assim, ficar lá o dia inteiro esperando 2 pacientes, 3 pacientes, então, assim, E é grana que vai. não era viável, eu tinha que pagar aquilo lá. É Então, muito marketing. É, É grana que você coloca em funcionário, o aluguel tá correndo, a energia tá correndo, as despesas chegam. e é uma estrutura que você parte para a área da estética, para a área da saúde, para a área da beleza, então você tem que ter Uhum. um ticket maior ali, uma estrutura boa ali para você, um aconchego, uma sala de espera legal, então uma estrutura de uma clínica ali de um padrão alto, né? E isso custa. Custa. E ou se custa. Então, a minha prima ficou comigo. Então, assim, desde quando eu montei a clínica, no começo foi eu e ela. Legal. Então, daí, como as coisas foi fluindo, eu contratei um marketing. Eu sempre fiz questão de ter marketing interno na clínica. Então, contratei o marketing interno da clínica para poder ajudar nessas questões ali. E depois a gente foi estruturando com assessorias, essas coisas assim, como melhorar, como ver a questão de visões, assim, de fluxo de pacientes, essas coisas assim. Mas, assim, em caso de protocolo, essas coisas sempre foi eu, assim, sabe? Hoje eu tenho uma pessoa que me auxilia na questão financeira também. Então, isso, assim, eu deixo um pouco a desejar, não dá conta de tudo. Eu penso assim, pagando as contas e sobrando, tá tudo certo. Elas, não sei o quê. Então, assim, ela que me auxilia mais na questão financeira ali, reunião com funcionário, essas coisas assim. Planejamento estratégico, Metas, essas coisas assim, bonificações. Então, assim, são N fatores, né? Hoje em dia é o aniversário de um paciente que você tem que lembrar, várias comemorações, Dia dos Pais, Dia das Mães. Então, assim, hoje exige muito da gente, né? Então, Legal. não é só você atender, entendeu? Até uma pergunta interessante que eu acho que é importante a gente desmistificar isso. Hoje, você olhando para Camila de hoje, quantos por cento você acredita que você é empreendedor e quantos por cento você acredita que você já é só a questão da execução? Eu sou, acho que 80% empreendedora. Vira o jogo, né? Vira jogo. Você tem que aprender um mercado que você não estudou, não estava na sua faculdade, não estava no seu currículo. E quando você fala, meu, pronto, agora eu sei a técnica perfeita. Sem o empreendedorismo. Sem empreendedorismo não vai. E, não assim, vai. E foi muito desafiador isso pra mim. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz o meu primeiro vídeo, assim, pra fazer as coisas, eu cheguei em casa e só chorava. Eu falava, meu Deus, eu montei tudo isso, uma estrutura, umas coisas assim, e eu acho que isso não é pra mim. Então, assim, eu nunca fui de conversar muito, Instagram, essas coisas assim, me posicionar. Então, assim. Se expor, né? E sempre vivi a minha vida, assim, tranquila, assim. Não é que hoje eu não viva, né? Mas, assim, querendo ou não, você tem que se posicionar. Você tem que mostrar quem é você, você tem que mostrar a sua rotina, você tem que mostrar
como que funciona na sua clínica, como que funciona na sua casa, porque você serve de espelho para outras pessoas. Então, tem pessoas que se espelham em você e que, às vezes, é tão distante ali que, às vezes, eu falo assim, meu Deus, a pessoa tá perguntando como como funciona a minha clínica, como que é, entendeu? Então, assim, hoje já eu me considero, assim, já dei cursos para outros médicos, já me considero um destaque ali na área tanto da tricologia quanto pro transplante capilar ali. Legal. E você resume aí só o quê? É persistência, insistência? Qual que é a palavra que resume sua trajetória? Eu acho que é um pouquinho de tudo, mas a dedicação. Então, assim, se você é dedicado e você faz com amor com que você tem vontade de fazer, eu acho que as coisas dão tudo certo. Então, você tem que ser dedicado no que você quer. Show. E nesse período, você já teve vontade de desistir? Já pensou em desistir? Nunca. Nunca. Eu acho que foi a escolha mais certa que eu fiz em 2 anos da minha vida, assim. Legal. Então, assim, o que eu queria desistir, o que eu desisti um pouco foi da parte do SUS ali, porque, assim, não é uma coisa, como eu te falei, que eu não gostava, mas estava me sobrecarregando muito, entendeu? Então, eu não tinha muito tempo para consultório, eu não tinha muito tempo para o meu filho, eu não tinha muito tempo para o meu esposo. Então, eu só... até o Bernardo falava assim, a mamãe tá atrasada? Porque eu só vivia atrasada. Então, tipo assim, eu tinha que ir para um lugar, eu não almoçava em casa. O WhatsApp, então, para você responder, você sabe. No mínimo 2 anos ficou. Então, assim, isso gera, tipo assim, meu Deus, eu só vivo atrasada, eu só vivo, tipo, correndo. A minha vida era só no 360, assim, tipo, tudo correndo. E a partir do momento que eu saí do posto, foi agora dia 9 de julho. Eu lembro que uma coisa básica, assim, eu fui comprar um bolo pra clínica e aquilo eu me senti tão libertador, entendeu? Era umas 9h30 da manhã, tava indo pra clínica e eu falei, gente, uma hora dessa, assim, ser dona do meu horário, assim, parece que eu voltei a viver. Porque eu tinha que estar certo naqueles horários, naqueles específicos lugares, entendeu? Então, tipo assim, era uma coisa simples e que pra mim fez uma diferença, uma liberdade tão grande, ser dona do seu horário, do seu tempo, assim, que é muito gratificante. Graças a Deus, hoje minha agenda é cheia, mas eu sou dona dos meus horários, entendeu? Então, eu não preciso cumprir horário para os outros, entendeu? E isso faz muito bem para a saúde mental da gente e, assim, para você crescer mais. Você tem mais tempo para o seu negócio. Você tem mais tempo de pensar, você tem mais tempo com o seu paciente, você tem mais tempo de visionar ideias, entendeu? Então, isso é muito bom mesmo. Então, essa e oxigena um pouco, né? Porque você sai daquele ambiente que, querendo ou não, é mais voltado para a doença, e você começa a ter um olhar mais fino ainda para a questão só da saúde capilar, da questão estética, o ecossistema que é o seu negócio de fato, que é o seu empreendedorismo. E assim, igual eu falo também muito na minha consulta, assim, eu não olho o paciente só na parte estética, entendeu? Então, assim, eu olho o paciente por um todo. Então, desde quando ele chegou para mim com uma queixa capilar, eu vou saber da história dele desde a infância, entendeu? O que ele tá passando, se precisa de algum medicamento para auxiliar ali, se ele faz uso de algum medicamento contínuo para certas coisas, hipertensão, diabetes, enfim, se está passando por um processo de ansiedade. Então, assim, a questão estética engloba tudo também, né? Então, não adianta só você tratar só o cabelo. Se a pessoa tá por um todo ali. Então, assim, é o sistema todo ali. Entendi. E aí você sentiu a necessidade de ter mais profissionais ali dentro, se tornar uma clínica mais multidisciplinar? Como que foi? Isso. Então, assim, querendo ou não, a parte da estética, uma coisa engloba a outra, né? Então, hoje eu tenho atendendo comigo a doutora Caroline Pozobon, ela faz a parte da dermatologia, então, tanto a parte de doenças, quanto a parte de preenchedores, botox, essas coisas de harmonizações aí. E estou começando com a doutora Juliana agora, que é a parte de emagrecimento. Que legal. Então a pessoa já sai de lá pronta. Já. É um combo. Sai magrinha, harmonizada, com tudo certo. Que o cabelo... Então, assim, eu acho que tem que englobar toda a área ali. Então, assim, principalmente o homem, ele não quer perder tempo. Ele quer ir numa clínica, ele quer resolver tudo que ele tem para resolver. Até porque hoje o tempo é escasso, né? Com certeza. Imagina vender para você naquela época das 160 horas. Se não for prático, não vai, não tem Até jeito. onde você foi atrás de mim? Nossa senhora. Eu tive que ir no posto de saúde, viu, gente? Tive que ir lá no SUS falar com ela. Falei, eu vou lá, vou ter que ficar doente para falar com essa mulher, não tem jeito. Gente, então o meu tempo era bem escasso mesmo, mas assim, graças a Deus é uma fase que eu virei na minha vida. Legal. E Camila, aprofundando um pouco mais agora na sua área mesmo. Quando a gente fala de transplante capilar e a parte de tricologia, a gente tem um universo muito grande. Para a gente tentar trazer um pouquinho de cada
especificidade mesmo de cada tratamento, seja na parte de transplante ou tratamento, eu gostaria de apontar quais são os principais sintomas que você recebe na clínica ou as principais queixas, para a gente tentar trazer uma informação mais ampla desse assunto para quem está nos assistindo, porque eu mesmo tive casos na minha família de coisas que a gente não fazia ideia, né? Que a tal da, não sei se é alopecia, que cresce em lua. Frontal Isso. fibrosante. Fibrosante. Então, assim, a gente vê que tem diversos caminhos e que vai além da estética. Que são doenças que às vezes tem que ser estabilizada primeiro, trabalhar ali toda uma parte de saúde para depois ir para a parte estética. Quais são os principais que chegam lá para você? Então, assim, hoje na clínica, a maior procura mesmo é a alopecia androgenética, que é a questão da tanto genética quanto hormonal. Porque muitas vezes as pessoas, elas não têm noção do diagnóstico aí. Mas a gente tem 2 tipos de diagnóstico, as cicatriciais e as não cicatriciais. Então, o que é a cicatricial? Quando, às vezes, a gente faz um processo inflamatório ali, a gente perde o bulbozinho, que é a raiz, como se fosse a raiz da graminha ali. Então, assim, esse fiozinho, se você perder muito tempo ali, ele não cresce novamente. Então, a gente tem várias doenças ali. Tem a frontal fibrosante, como que é a questão aí que você falou. Tem o líquen plano pilar. Tem as dermatites seborreicas aí. Então, tem entre outros doenças ali que a gente consegue caracterizar como cicatricial. Então, a gente fala muito ali que tempo é cabelo. Então, quando a gente começa a perceber que tá, às vezes, a testa afastando ali um pouquinho, a gente tem que correr e procurar para ver qual que é o diagnóstico aí em si. Então, a gente faz um exame lá na clínica que a gente faz, que é a tricoscopia, que é um aparelhinho que a gente vai avaliar o bulbo ali, a região do fio, se está tendo algum processo inflamatório, como que está sendo esse couro cabeludo, enfim, para poder fechar o diagnóstico. Já as não cicatriciais são as mais frequentes que a gente fala, que é a alopecia androgenética, que é a hormonal pode ter questão hormonal e a questão genética aí, que a gente pode vir do pai ou da mãe ali também. Tanto homem quanto mulher? Tanto homem quanto mulher. Certo. E tem a alopecia feminina também, que é mais frequente em mulher aí, que é a mulher. E tem o eflúvio telógeno, que a gente fala, que é? Geralmente, quando algum paciente, ele sofre alguma inflamação, algum covid, alguma dengue, alguma cirurgia pós-parto, e geralmente 3 meses após esse processo ali, alguma coisa emocional que marcou muito, assim, uma perda de um ente querido ali, então ele começa a apresentar essa queda de cabelo. E tem as dermatites também, né? A dermatite seborreica, enfim, que causa essa perda ali do cabelo. Então, Entendi. assim, a gente tem que ver qual é o diagnóstico ali através do exame tricoscópio. Então, às vezes, muitas pessoas abordam a gente e falam assim, olha, eu queria fazer uma avaliação para transplante capilar. Tem como você passar um orçamento? Mas não é assim, entendeu? Então, a gente precisa ver se realmente é uma androgenética. No homem é mais frequente, mas tem muitos homens que têm até a universal, que a gente fala, alopecia universal, quando você perde todo o cabelo, perde até a sobrancelha ali. Então, assim, a gente tem que ver qual é o diagnóstico aí que a gente chega. Entendi. Tem a alopecia areata, que faz aqueles buracos na cabeça ali, que é uma doença cicatricial também. Então, assim, tem grande procura, sim. Mas o que mais gira... É aquela que faz as bolinhas? Isso, a alopecia areata. Essa, ela... Curiosidade boba, né? Às vezes nem é, mas... Ela tem relação com o estresse? Ela tem relação com o estresse e ela é autoimune. Tem, às vezes, alguma doença aí, um fator reumatoide ali, uma inflamaçãozinha ali reumatológica, uma fibromialgia, um lúpus, uma artrite, entendeu? Que pode estar relacionada ali com a areata. Então, a gente tem que investigar, pedir alguns exames para a gente conseguir fechar esse diagnóstico aí, realmente se é só a questão emocional ali, ou se tem alguma doença de base que a pessoa não conhece ali. Então, tem algumas doenças que interferem bastante ali. Então, é reumatológico bastante, a tireoide interfere bastante, as deficiências de vitaminas, então, interfere bastante ali. Então, assim, a gente tem que avaliar por um todo. Então, toda quase minha consulta ali, só algum caso ou outro ali, que é um diagnóstico preciso ali, que a gente não pede esses exames para poder conseguir fechar o diagnóstico ali em si. Entendi. Tem alguma dessas doenças que não tem como fazer implante? Não tem.
Mas assim, Ou transplante, né? Às vezes a gente fala implante, mas é o transplante. é transplante. Não tem, mas essa doença, quando é cicatricial, ela tem que estar estabilizada há pelo menos 2 anos. Entendeu? Entendi. Tem que estabilizar primeiro para depois ir com o Isso. transplante. Você tem que acompanhar esse paciente durante 2 anos para depois indicar o transplante ali. Porque a cicatricial, o bulbo, a graminha ali, ele morreu, entendeu? Então, o que é o transplante? Você tira o folículo de um lugar e coloca do outro. E se a doença, se a inflamação ela está ativa, automaticamente esse cabelinho ele vai cair, vai morrer. Então, você vai perder esse transplante, a pessoa vai perder o processo dela. Então, durante 2 anos você faz o acompanhamento e depois, posteriormente, se a pessoa está incomodada com isso, você indica o transplante. Entendi. Quais são os principais mitos da sua área? Que boné cai cabelo. Boné não cai cabelo? Não cai cabelo. Nossa, minha mãe falava isso, tá? Vai ficar careca quando crescer, tá? E quando eu comecei a ficar careca, eu falei, olha lá, minha mãe falava do boné. O boné não cai cabelo, o que mais? Você acha capacete? Capacete também não cai cabelo. Então, o que é? Produz maior oleosidade no couro cabeludo, né? Então, a maior oleosidade, ela faz um processo inflamatório ali, tem maior dificuldade do folículo nascer ali no lugar, mas não é que ela vai cair o cabelo. Então, você está se escondendo atrás do boné. Entendi. E lavar o cabelo todos os dias faz o cabelo cair mais, isso é um mito. Então, o que acontece? O lavar o cabelo, você não lavou um dia. Então, os fiozinhos que ele estão para cair, em média de 100 fios, cai 80 a 100 fios por dia. Então, ele fica... Tudo isso? Cai. Nossa. Então, ele fica preso entre um fiozinho e outro. Então, quando você vai lavar, você pulou um dia sem lavar, ele tende a cair mais, porque ele vai se desprender do dia anterior que ele não lavou. Ou seja, virou 200. Caiu 200, entendeu? Então, é um falso percepção ali da pessoa, entendeu? Porque na hora que ela massageia, então ela tem a maior percepção ali. Vamos ver mais. O gel e o laque acabam aumentando, sim, um pouco a queda, né? Eu quero até aprofundar um pouco nisso, porque eu realmente uso muito laque. Usa? Eu peguei esse hábito por conta da careca, eu deixava o cabelo crescer pra tampar. E aí eu usava mais o laque que eu via que era mais eficiente pra segurar durante o período do meu dia ali. O gel eu nunca fui assim, nunca usei, porque eu sempre achei uma coisa meio... Ficava muito brilhante, meio... parece que meu cabelo ficava muito grosso, sei lá. Então, assim, o que acontece? O laque, principalmente, ele tem uma textura mais seca, né? Então, na hora que você vai pentear, ele vai causar o atrito ali. Então, ele pode puxar a questão da região do bulbo ali. Tá, não, mas eu uso só pra finalizar. Mas mesmo assim. Penteei, tá errado. Tá errado. O ideal é não usar. Tem alguma solução de fixador de cabelo ou não? Tem algumas pomadinhas ali que são não são tão espessas. Melhor é pomada. Mais pomada. Entendi. Melhor do que o gel até. Que mais? E trazendo o seu caso, quando você começou a despertar o olhar pra isso, o aplique, não sei se é assim que fala, aplique... Aplique Mega Hair. Mega Hair, ele também ajuda na queda? Então, o que ele faz? Tem vários tipos de colocação de Mega Hair, né? Tem o tanto em tira, tem aqueles que você coloca 1 a 1. Então, quando você vai retirar, geralmente ele faz uma alopécia de tração. O que é? Você vai prender com um tic-tac aqui. E daí, na hora que você vai tirar, ele vai formar um buraco aqui. Entendeu? Então, porque ele presa e daí vai pesando o fio, vai rompendo ali o folículozinho. Então, toda vez que você pôr aqueles unitários, então na hora que você for descolar a queratina, automaticamente ela tira. Entendi. Você perde um pouquinho. Então, cada vez que você vai fazer a manutenção, você perdeu um pouco de fio ali. Entendi. Entendeu? Então, ele arranca desde o bulbo. Então, automaticamente, eles não vão crescer. Então, vai começando a formar aqueles buracos na sua cabeça. Entendi. Então, com o tempo, isso pode sim prejudicar. Por isso que o falar pra mim. Então, um dia você vai ficar careca. Fica colocando esse cabelo de boneca. E o peso do cabelo? Então, o peso faz atração. Também? Então, também é um fator. É um fator. Igual aqueles cabelos daquelas bailarinas, que elas prendem com maior tração aqui na região da frente. Então, isso daqui faz alopecia de tração. Então, ele traciona aqui a região do bulbo. Então, ele acaba caindo o folículo ali e não cresce futuramente. Caramba. Então, assim, tem que cuidar muito na hora de fazer... Tem gente que... Aquelas bailarinas, tudo... ginásticas aí que faz alopecia de tração, porque tem que prender o cabelo todo dia, 24 horas quase no dia. Então, quem faz penteado todo dia com tração tem essa... Tem essa queixa. Entendi. Tem esse fator desencadeante aí que pode. Entendi. Mas tem gente que tem mais sorte, que tem bastante cabelo, né? Vai perceber com o passar do tempo. Tem gente que já não tem tanta, né? Entendi. E quando a gente traz pro lado da química, mulheres que pintam muito o cabelo,
A gente sabe que tem erro na química que deixa a pessoa Uhum. com o cabelo vai A quebrando, quebra química. isso. Mas tirando essa parte, a química em si, aquela mulher que só vive platinando o cabelo e tudo mais, tem também uma Que o tendência? cabelo fica mais frágil, fica mais ressecado. Querendo ou não, a mulher faz hidratação, mas assim, ela não reconstitui o fio por um todo, entendeu? Então, assim, o ideal da química é que se faça, na verdade, o ideal não, né? O ideal é não E ter química. não ter, né? Mas assim, pelo menos uma vez no ano, assim, o indicado, assim, se for para você ser loira, pelo menos assim, tenta manter pelo menos uma vez no ano aí, no máximo ali, para dar o tempo da recuperação da haste desse cabelo, desse comprimento desse fio, entendeu? Porque tem a quebra química, tem o corte ali, então assim, tende a alopécia aí mesmo. A alopécia feminina, daí a gente fala. Eu não sei se é uma coisa minha, mas parece que quando as mulheres começam a ir pra academia e tomar anabolizante, eu vejo que ela começa a ficar um pouco mais careca. Isso tem relação? Não, não tem relação. Não tem. Não tem relação. Hormônio masculino na mulher? A aplicação da testosterona, Aham. ela faz aumentar a conversão da DHT, que é a enzima que causa o afinamento, entendeu? Ah, então tá aí. Se ela começar a usar o anabolizante muito, mas a questão de whey, creatinina, essas coisas assim. Não, anabolizante mesmo. Anabolizante. Isso. Não, anabolizante tem. Tem relação. Tem relação. Que a gente vê que tem mulheres que realmente o cabelo vai ficando fino, parece que vai ficando careca. Não, o anabolizante ela tem relação sim, porque Tanto em homens quanto mulheres. Quanto em homem quanto em mulher. Então, a testosterona, ela se converte em DHT, que é a dihidrotestosterona, e ela causa o afinamento do fio. Entendeu? Entendi. Então, é que tem muita gente que fala que o whey é creatinina. Não, o whey e creatinina não tem relação. É até bom, né, a creatina? A creatina é boa. Uhum. Qual que é a relação da vitamina do cabelo com a unha? Que o pessoal fala, ó, você vai sentir uma melhora na unha e no cabelo. Então, você tem que ver o que o seu organismo está causando de deficiência. Então, tem vários tipos de vitaminas. As vitaminas do complexo B, então a B1, a B6, a B12, a B9. Então, são muito boas para a parte tanto capilar quanto a de unha também. Então, o ferro também é muito bom, a vitamina D, o zinco, o selênio. Então, tem que ver o que o seu organismo está causando de deficiência. Então, assim, muitas blogueiras hoje divulgam aquelas gominhas de mascar, aquelas balinhas, aquelas coisas assim, prometendo um resultado que não existe, entendeu? Porque você não sabe o que o seu corpo está precisando. Entendi. Então, como que você está suplementando uma É coisa... um chute. É. Né? Que é um chute que muitas vezes não vai acertar. Então você não sabe realmente, será que aquela miligrama está sendo suficiente para o seu organismo? Entendi. Então, assim... É bem personalizado. É bem personalizado. Então, não adianta você colocar todos os tipos de suplementos ali se eu não sei o que é a base da sua deficiência. Às vezes você tem uma alteração na tireoide que descompensa todas as vitaminas ali. Entendi. Entendeu? Então, você tem que ver o que realmente o seu organismo está com essa deficiência. Entendi. Então, automaticamente, quando melhora o cabelo, automaticamente vai melhorar a unha também, porque vai melhorar o seu contexto por um todo. Entendi. Vai melhorar o seu corpo inteiro, né? Entendi. E quando a gente traz para a relação alimentícia, existem alimentos que são melhores para ajudar no fortalecimento, no brilho, alguma coisa assim dos fios do cabelo? E existem alguns alimentos que ajudam a piorar a situação? O excesso dele, sei lá, alguma coisa nesse sentido? Sim, o que é rico ali, as folhas verdes, né? Os cenoura, que são beta-caroteno, couve, a rúcula, a beterraba. Então, assim, às vezes o excesso de carne vermelha prejudica também, porque aumenta muito o ferro ali no organismo. Então, assim, o homem é campeão nessa questão aí, porque o homem gosta de uma carne. 4 churrascos por semana não é bom. Então, assim, nem tudo que é em excesso é bom, né? Entendi. Então, a gente tem que também tomar em relação, cuidado a isso. E o que é prejudicial aí, as gorduras trans, né? Então, assim, para a vida toda, né? Então, assim, que pode desenvolver um colesterol, tudo. Então, automaticamente, ele desregula o nosso organismo por um todo. Então, tentar levar uma alimentação mais balanceada aí. E eu falo que é muito importante a ingesta de líquido. Então, assim, no mínimo 2 litros de líquido por dia. Entendeu? Líquido ajuda. Líquido ajuda. Legal. E quando a gente traz para a parte desse universo gigantesco que são a linha de shampoo, dermocosmético, etc. Tem a linha de shampoo barata, que é aquela que usa em salão em escala, que a pessoa compra lá litros e litros, é super acessível. E tem os shampoos que falam que é a linha de tratamento e tudo mais, que são mais top. Isso afeta ou não? Então,
Afeta, sim. Então, você tem que ver como que tá a saúde do seu couro cabeludo, né? Uhum. Então, se o seu couro cabeludo é um pouco mais oleoso, se é um cabelo mais seco. Então, assim, isso a gente já classifica qual o shampoo específico para o seu couro cabeludo ali em si, para o seu fio, tudo. E o geral ali para ver a questão de como que tá seu cabelo, seu comprimento da haste, tá fino, o que é a composição, se o seu organismo ele tem algum tipo de química ali, seu cabelo tem algum tipo de química, alguma coisa, então isso varia bastante mesmo, o shampoo específico para aquele cabelo ali. Então, assim, você tem que ver desde o couro cabeludo quanto pro comprimento do seu fio, então interfere sim no tratamento ali, porque uma coisa complementa a outra. Não adianta você tratar o couro e o comprimento do seu fio, ele tá escasso. É que Então, tem shampoo que promete anti-queda, né? isso não existe. Isso é um mito dos mitos, entendeu? Isso é mercado mesmo, é marketing. Isso. O que que é isso? É anti-quebra. Então, se melhora a quebra, ele melhora a haste do seu fio, automaticamente ele vai melhorar a queda. Mas não existe. O Cristiano Ronaldo, ele valorizou o passe dele. Entendi. E a parte do condicionador, ou até mesmo a famosa máscara. Isso, então tem um complexo bem grande ali, né? Então a gente precisa ver qual é a queixa, como que tá o fio. Então existe máscara, existe condicionador, existe leave-in, existe óleo finalizador, protetor térmico. Então tudo isso interfere muito ali na estrutura do seu fio ali. Mas não adianta você só usar um kitzinho aí de skincare, de kit completo ali de shampoo e condicionador se você não tratar a sua causa base, que é a Entendi. doença que está causando aquilo ali. Então, assim, se você tem uma dermatite seborreica, você vai usar tudo aquilo ali, mas o que está causando essa dermatite? Entendi. Isso não vai tirar a irritação, né? Uhum. Então, às vezes, pode ser só uma exposição de uma água quente, entendeu? Então, às vezes, Você tocou num assunto interessante, água quente. Uhum. Diz que a água fria é bom pro cabelo. É bom pro cabelo. É verdade? É verdade. Não é mito. Não é mito. Então a água quente, ela... Ela dá um processo inflamatório, ela dá uma descamação interfolicular. Então, assim, tem gente que não consegue tomar o banho mais morno ali, toma aquele banho pelando que sai do banheiro todo vermelho, né? Mas o ideal, pelo menos na última ducha, é você abrir o chuveiro na água mais fria ali, pra fechar a cutícula do seu fio ali. Entendi. E sobre a questão de dormir com o cabelo úmido? Isso não indico. Entendeu? O que acontece? Pro homem é até bem mais comum, né? É. Mulheres ainda têm uma cultura de secar e tudo mais, se planejar com o banho, mas tem homem que às vezes chega cansado, só dá aquela passada de toalha no cabelo e pra cama. É que, assim, a sorte do homem é que seca bem mais rápido, né? Então, assim, às vezes mexe alguma coisinha ali e acaba secando, né? Então, o que acontece? O atrito no travesseiro, ele faz com que estimule a queda do cabelo. Ele quebra mais fácil, entendeu? Então, assim, eu sei que para homens, às vezes, falam assim, eu nunca vou fazer isso. O ideal, às vezes, assim, é uma touca de cetim, entendeu? Para proteger essa questão desse atrito aí que estimula a queda do cabelo. Então, Entendi. assim, se for para escolher dormir com o cabelo sujo ou dormir com o cabelo úmido, durma com o cabelo sujo. Entendi. E tem alguma coisa, assim, que pode contribuir para a saúde do cabelo, que a pessoa pode fazer dentro da rotina dela, no banho, alguma coisa assim? Uma coisa que eu aprendi, um exemplo, eu aprendi uma vez com um cabeleireiro que você esfregar o couro cabeludo com a ponta do dedo, mas sem a unha, ajuda. Sim, se limpa o couro cabeludo. Isso. E eu, como um homem que nunca tive ninguém que me ensinou, só fui aprender isso de adulto. Eu já devia ter, sei lá, uns 22 anos quando eu aprendi isso. Isso pode contribuir mesmo? Pode, ajuda a limpar ali a questão do couro cabeludo, né? O que a gente tem... E massagear também. Isso, o que a gente tem hábito, assim, muitas vezes, a maioria da população, eu acho, que a gente já entra no banho, já aplica o shampoo, em seguida a gente já enxágua, a gente não deixa agir o shampoo ali no lugar para fazer a limpeza. Então, o shampoo, ele serve para limpeza do couro cabeludo. Então, assim, a gente já, pela correria, então já aplica e já enxágua logo em seguida. Então, você tem que deixar agir, fazer os processos ali, depois o homem... Famoso 5 minutinhos? 5, 10 minutinhos, o ideal é 10 minutinhos. 10? Cara, o banho fica bem... bem demoradinho. Então, já chega, molha o cabelo, aplica o shampoo, deixa agir, e daí depois passa a parte do condicionador, se você usa ou não usa, entendeu? E é interessante tocar nesse assunto, porque eu tenho certeza que muita gente tá nos assistindo acha que lavar o cabelo é esfregar o cabelo. E aí, quando eu fui aprender com esse cabeleireiro, ele falou, não, cara, é o couro cabeludo, em círculo, e o máximo de massagem possível que vai te ajudar. E eu falei, tá, mas e o cabelo em si? Ele falou, não, o cabelo em si vai ficar limpo automático, não tem como.
E assim, na verdade, o shampoo ele não é pra se passar no cabelo, né? Então, o shampoo é no couro cabeludo. Então, no comprimento do Caramba, né? cabelo, ele só faz com o quê? Causa o ressecamento do seu fio. E a galera quer ver espumar. É. Se não espumar, tá errado. Não lavei o cabelo, vou voltar de novo pro banho. Tanto que eu lavava a primeira vez e depois eu já lavava a segunda que eu queria ver espumar o negócio. Mas é. E assim, e tem gente A espuma não tem relação nenhuma, então, não, com... não tem nada a ver. É só o fato de limpar ali o couro cabeludo. Quanto mais espuma, melhor. Então é Não, mito. mito. Pode parar de gastar de shampoo à toa. E secador, Camila? Quem usa secador todos os dias? Então, esse é um problema bem difícil ali. Então, assim, se a pessoa tem o hábito de usar secador, ela tem que usar um protetor térmico. Já falando um pouco antes, desculpa interromper, mas eu uso ainda no quente, eu acho que eu vou ter que usar no frio, né? Pelo que você tá falando aí. E assim, pelo menos uns 30 centímetros de distância. Uhum. É. Você tá Caramba! queimando o seu fio. A temperatura, ela aumenta, né? Então, assim, você só queima o fio É, ali. e o antitérmico é interessante, É você o tava falando ali. antitérmico, você tem que passar um antitérmico antes e daí você aplica um pouquinho distante. Pode ser na temperatura quente ali, mas se quiser usar na temperatura fria, o ideal. Mas tem que Ideal é frio. Isso, mas tem que ter uma distância ali. Mesmo frio? Mesmo frio. Mesmo frio ter distância. Uhum. Igual tem muita mulher que fala assim, mas o ideal eu faço chapinha todos os dias ou Chapinha deve ser pior que secador, né? eu uso a progressiva. Então, assim, no meu caso, eu indico para as minhas pacientes, eu prefiro que faça a progressiva uma vez no ano aí, do que a chapinha todos os dias, porque a temperatura sobe 360 graus, entendeu? Então, pensa você fritando o cabelo todos os dias ali. Essa é fumaça, não tem jeito. Então, uma hora que não aguenta, né? Então, a repetição... E tem alguma relação quando a gente traz a parte do secador com a escova? A escova tem também alguma coisa que é prejudicial? Se ela é maior, menor? Se ela Não, assim, perde aquela pontinha de... as cerdas, elas têm que ser umas maiores, outras menorzinhas. As cerdas é o cabelinho dela? Aquelas... Aham. Então, assim, ele não faz com que quebre tanto o haste do seu fio, entendeu? E não tem que colocar o secador próximo, porque senão você vai... E sempre a escova tem que estar limpa. Muita gente usa a escova aí 6 meses, 9 meses e não limpa a escova, não tira os fios que tem. Então, automaticamente, os fiozinhos que já tem naquela escova ali tem maior chance de tração, maior chance de romper os fios que você vai escovar. Então, quanto mais limpinha, melhor. Mais limpinha, não. O ideal é você usar e limpar. E assim, na hora que você for escolher uma escova, o ideal, principalmente para secar o cabelo ali, é aquelas que tem umas cerdas, que é um comprimento assim um pouquinho diferente. E para essas pessoas que fazem a parte do... Não sei se o nome correto seria definitiva na sobrancelha. Camila, que eu vejo que hoje o transplante de sobrancelha também está muito em alta. Muitas pessoas estão voltando a trazer a beleza dos fios da sobrancelha. Tem como recuperar isso no transplante? Tem como a pessoa voltar a ter essa beleza, mesmo com a tal da definitiva? Então, assim, tem alguns casos que a pessoa já quer fazer o transplante antes de tirar essa pigmentação. Mas o que eu aconselho primeiro? A pessoa fazer o processo da despigmentação. Porque, assim, antigamente era muito frequente a mulher colocar quase, tipo, uma tatuagem na sobrancelha. Então, quando você for despigmentar, tem risco, às vezes, de você romper algum folículozinho ali, secar algum folículozinho ali e prejudicar o transplante de sobrancelha. Então, a gente indica despigmentação e depois a gente faz o transplante que fica bem natural aí. Como que é feito o transplante de sobrancelha? A gente retira os folículos da região aqui, que a gente fala que é a região doadora, que é a região aqui de trás, e coloca na sobrancelha. Mas o que tem que levar em consideração? O cabelo, ele não cresce na mesma velocidade que os fios da sobrancelha. Ele cresce uma velocidade um pouco maior. Então, ele cresce mais ou menos 1 centímetro por mês. Então, assim... que legal. Eu ia te perguntar essa curiosidade. É 1 centímetro por mês? Então, Entendi. assim... ela vai crescendo uma velocidade um pouco mais acelerada. Então, é uma coisa que vai te dar manutenção. Então, você vai ter que sempre estar cortando, aparando ali, mas ela fica um aspecto natural. Então, assim, a gente faz o desenho, deixa harmônico para o seu rosto, tudo, e assim, fala, eu queria um pouquinho mais grossa quando eu fiz o transplante. Depois eu quero afinar. Você vai poder afinar e retirar. Mas Se a pessoa quer uma sobrancelha mais escura, um homem, um exemplo, ele pode tirar da barba ou não? escura? Pode tirar da barba. Vai ficar com o pelo mais grosso. Vai ficar com o pelo mais grosso. Não vai ficar harmônico.
Entendi. Vai ficar uma coisa mais artificial, mais assim, robusto, né? Entendi. Porque o pelo da barba é bem mais grosso que o do cabelo. Então, quando a gente pega daqui, pega aquele cabelo mais fofinho. Mais fininho, né? Então, assim, o que é? É o cabelo do transplante. Ele é composto por folículos. E o folículos é composto por fios de 1, 2, 3 e 4. E quando a gente coloca na sobrancelha, tem que ser só fios de 1. Então, a gente divide esses folículos em todos em fiozinhos de 1. Entendi. Então, fica bem harmônico, fica bem legal, mas, assim, dá uma manutenção nos cuidados do pós-transplante ali. Então, assim, vai crescer com maior velocidade, a pessoa vai aparar e vai cortar ali. E as pacientes que eu fiz de transplante, elas adoram a sobrancelha dela mais robusta ali, mais cheia, entendeu? Legal. Porque teve um trauma ali que às vezes tirou Sentiu muito. tanta falta que agora quer o excesso. Tirou muito, tudo, e fez a E pigmentação. realmente tirar na pinça vai matando. Vai matando. Tira o bulbo. Tira o bulbo. Arranca o bulbo, né? Traciona o bulbo ali. Entendi. Então tem que tomar cuidado com o design de sobrancelha. Tem que tomar cuidado com o design. Porque se invadir demais, você vai pro meu transplante. vai virar paciente da Camila. Fica tudo ótimo. E falar na parte de transplante. Onde que é possível ser transplantado no cabelo? Cílios, é possível? Não indico, não faço. Então, o que na clínica a gente faz é transplante tanto masculino quanto feminino, tá? Faço o transplante de sobrancelha e o transplante de barba também. Da onde a gente tira os folículos ali. Então, geralmente tem gente que tem um grau de calvície mais extenso. Então, em alguns casos, eu não indico o transplante a princípio. Tem alguns casos que eu faço tratamento por 3 meses, 6 meses, até a gente conseguir uma área doadora legal, porque a gente tem que saber que é uma área limitada, aqui a área que a gente doadora, e a área que a gente vai ser implantada, geralmente é um grau de calvície que a gente fala 6 a 7, que é um grau de calvície bem extenso, que é bem dizer quase a cabeça toda. Então, se eu tenho uma área limitada e eu tenho a cabeça quase toda para encher, não vai ficar legal meu transplante. Entendi. Então, a gente tem que fazer o tratamento, recuperar esses fiozinhos que estão ali, para depois a gente indicar o transplante. E qual é o outro método que a gente consegue fazer? A gente consegue retirar de algumas partes do corpo, tanto aqui da região da barba, quanto a região de tórax também. Mas o que a gente tem que pensar? Que a região da barba e o tórax, os folículos, eles são fiozinhos só de 1. Então, ele não dá aquele volume legal. Aí vai muito mais... Entendeu? Então, assim, Entendi. e você vai ser limitado, porque aqui você tirou, você não pode tirar muito. A questão do peito também, não pode tirar muito, que, querendo ou não, fica um pouquinho de marquinha ali, onde você retirou. Aonde tirou, não nasce mais. Não nasce mais, você arrancou. O que é o transplante? Você retira de um lugar e coloca no outro. Então, eu estou transferindo, o transplante é transferência do folículo. Entendi. De um lugar para o outro, entendeu? Entendi. Então... E uma curiosidade boba, assim, Camila. Eu consigo pegar de outra pessoa e transplantar em mim? Não. Tem que ser o meu mesmo. Tem que ser o seu mesmo. Que interessante. O organismo rejeita, né? Um corpo estranho em você. Então tem que ser meu próprio cabelo. O próprio cabelo. Então, assim, tem casos de pacientes que já estão em tratamento, assim, e eu contraindico o transplante, porque, assim, você mexe com a autoestima da pessoa. O que ela vai querer? Um cabelo cheio, entendeu? Então, não adianta você entregar um resultado 70%, entendeu? Entendi. Então, assim, o transplante, o que eu falo? É 50% a cirurgia e 50% o acompanhamento clínico. Então, eu acompanho esse paciente há 1 ano e 3 meses aí, então eu falo que é um casamento. Então, assim, não é só fazer o transplante, tchau, obrigado, entendeu? Então, assim, você tem que tratar, você tem que ver, você tem que olhar esse paciente todo mês. Então, você tem que acompanhar e segurar na mão dele até a gente chegar num resultado legal aí. Então, tem que ter uma expectativa tanto do paciente quanto a minha também, até a gente chegar num resultado legal aí. Entendi. E quando a gente fala da região aqui do peitoral, esse fio parece que ele é limitado o crescimento, mas quando a gente joga pra cabeça, ele vai? Não, ele vai ficar limitado desse jeito. Ah, tem essa particularidade. Então, assim, por isso que muitas vezes eu indico o tratamento clínico do que retirar de outra parte do corpo. Entendi. Então, às vezes a pessoa chega com aquela expectativa. Não, mas vamos tirar ali. Então, assim, é um cabelo que não vai dar volume. Ele é limitado. É limitado. É um cabelo que a textura, ela é diferente, entendeu? Então, ela tem que ser distribuída muito bem ali. Então, às vezes, um tratamento clínico, você devolve o seu cabelo, a sua essência ali, e vai ficar um resultado muito mais natural, muito mais bonito. Então, é aquele cabelo que você vai olhar futuramente e falar, esse cabelo não é transplantado, entendeu? Então, tem que levar em consideração a isso também. Igual tem alguns casos que a gente faz o transplante sem raspar a cabeça. Tem os lados bom, mas tem os lados ruins também. Então, assim, o que é? É igual mulher. Geralmente, ela não vou querer raspar o cabelo, tudo. Mas, assim... Realmente, é meio delicado, né? Eu já tive pacientes que fez transplante e tudo bem. Mas o ideal é raspar. Eu prefiro raspar, porque, assim... É
É folículozinhos por folículozinhos. Então, assim, é geralmente aqui na região da frente ou aqui na região de trás também. E como que você vai lavar esse cabelo do pós-operatório com um monte de coisinha ali, um monte de bulbuzinho que você não pode relar, não pode bater, senão você perde seu transplante? Então, é um cuidado do pós-operatório muito mais Nossa, difícil. realmente. E o cabelo Realmente. comprido, então, automaticamente ele vai cair para frente e você tem chance de você perder o transplante, entendeu? Então, assim, tem os lados favoráveis, porém tem os lados que a gente tem que pesar bem ali na balança. Acho que na balança compensa raspar, então. Cresce muito rápido. Não, 1 Entendeu? centímetro por mês. É. Muito rápido. Não, e do homem, assim, em 30 dias o homem tá cabeludo. Uhum. Então, assim, da mulher às vezes demora um pouquinho mais o comprimento ali, mas então, assim, tem que pesar muito na balança. Então, hoje em dia tá muito no marketing aí essa questão do transplante sem raspar o cabelo. Uhum. E vale a pena, realmente? Então, assim, você tem que ver se vai te entregar um resultado bem legal. Então, se o transplante for pequeno, se é a questão só das entradinhas ali, então, assim, pode ser que sim. Mas não é uma coisa que eu indico de imediato ali. Então, tem que ser bem conversado, bem alinhado com o paciente para não gerar uma frustração depois no pós-operatório. Entendi. Falar em pós-operatório. O transplante capilar, seja masculino ou feminino, ele é dolor ou ele é indolor esse processo? Então, como que funciona? Na minha clínica, eu faço com medicamento Umidazolam. A gente dá uma medicaçãozinha para dar um comecinho ali de sono, que é um medicamento que a gente faz para endoscopia, colonoscopia, e a gente faz com sedação venosa ali. Então, a gente pega um acesso, tudo, e o paciente vai dormindo durante o procedimento. Falar que ele não sente nada, isso é mentira, porque assim, aplica anestesia local, que é o bloqueio, a mesma coisa se fosse dar um pontinho ali de algum machucado que você fez. Então, aplica anestesia local ali e é essa dor que o paciente sente. Então, o paciente, ele fica conversando, ele fica orientado, ele conversa. Tá acordado. Ele dorme, mas ele não tem noção de tempo ali, entendeu? Então, passou 3 horas, ele acha que passou 15 minutos. Entendi. Mas, assim, o bloqueio anestésico em si, que é a anestesia ali local, ele sente sim, mas às vezes o paciente já tá até dormindo, entendeu? Mas falar que é indolor, não, isso é mentira, tá? Entendi. Mas assim, o pós-operatório, geralmente, assim, são exceções dos meus pacientes que teve que tomar alguma medicação para dor ali, entendeu? Então, é bem tranquilo o pós-operatório. A gente pede para o paciente retornar na clínica no dia seguinte para poder fazer uma lavagem, retirar o curativo e, bem dizer, a vida normal. E quando a gente traz isso para uma realidade de planejamento, homem ou mulher, qual que é o prazo, ou não sei se muda de um para outro, qual que é o prazo médio que a pessoa precisa ter ali uns dias de folga, de férias, para ela se planejar para fazer o transplante, para se recuperar? Então, assim, isso é muito relativo conforme o seu serviço, entendeu? O que a gente fala é que tem que tirar pelo menos um dia aí, que é o dia do transplante, que demora mais ou menos de 8 a 10 horas ali o transplante, e no dia seguinte dá para levar uma vida tranquila. Depende, assim, se o paciente, ele trabalha muito com a cabeça baixa, se é um paciente que precisa... Sim? Isso, tipo... Isso altera? Porque causa inchaço na região, né? Então, assim, trabalhando numa Caraca. oficina, ele vai ficar só mexendo em questão de Entendi. carro, tudo. Então, isso vai causar um inchaço na região ali dos olhos, mas não vai impedir ele de trabalhar, entendeu? Pode ser que inche a questão dos olhos ali. Se é um paciente que precisa do uso dos EPIs, então, eu trabalho numa padaria e eu preciso usar a touca. Eu trabalho numa construção civil. Capacete. Eu preciso do capacete. É um motoboy. Entendeu? Eu preciso da moto. Então, assim, isso é relativo. Mas, na verdade, assim, o transplante é o dia da cirurgia e depois a lavagem, entendeu? Então, a gente contraindica os 10 primeiros dias ali, tipo, fazer esforço físico, ir pra academia, pegar peso, essas coisas Caminhada. assim. Mas, assim, a vida normal. Tipo, eu preciso dirigir. No dia seguinte, você já vai dirigir. Tem a ver com a circulação de sangue? Academia e a Não, é caminhada? questão de suor Suor. mesmo, Entendi. por causa da questão da cicatrização, enfim, ali. Mas assim, é alguma coisa que vai prejudicar ali. Não, é só mais para prevenção mesmo. Certo. E é questão do serviço em si, se você precisa de uso de EPIs ou não. Então, os 10 primeiros dias eu falo que é crucial ali, e o boné e o capacete 30 dias. O resto é vida normal. Então, assim, não precisa de um planejamento cirúrgico ali. Então, é bem tranquilo o pós-operatório. Eu falo que as duas coisas chatas do transplante é o dia da cirurgia, que é o tempo, e o dormir os 10 primeiros dias, que você tem que dormir um pouco mais sentado para não bater, por causa da questão da cicatrização. E essa questão de você não bater
É por uma questão de não tirar o folículo? É para ele não cair? É isso. E o transplante, então, é todo refrigerado. Tudo a gente coloca gelox, é com soro fisiológico. Então, ele tem que estar numa temperatura certa para ser implantado. Então, a partir do momento que você bateu a cabeça, o folículo saiu, eu não posso implantar ele de novo, porque ele já morreu. Entendi. Então, assim, você tem que cuidar os 10 primeiros dias para ele cicatrizar e realmente é isso que fala, o transplante deu certo ou não deu. Então, depende muito do cuidado do pós-operatório ali do paciente. Entendi. Já tive casos de paciente que bateu a cabeça. Já era. Mas assim, Não caiu. Caiu. E ficou ótimo o transplante dele. Eu falei, olha... Ele falou, doutora, tá tudo bem, assim, você fez o transplante, eu vi, tá tudo certo. E quem fez errado fui eu, ele dormiu numa rede. Era um senhorzinho, eu expliquei umas 300 vezes. E ele falou assim, não, tá tudo bem. E o transplante dele ficou excelente, entendeu? Entendi. Então, ele levou uma sorte, assim, que caiu uns fiozinhos ou outros ali, mas, assim, o santo Já veio dele uma era bom. curiosidade aqui. Tem idade pro transplante? Não, tem contraindicação cardíaca, né? Então, assim, você tem que pedir uns exames, avaliação cardíaca, o risco cirúrgico ali, e pedir os exames para ver como que tá as funções ali, para ver se libera ou não a cirurgia. Mas idade... Não importa a idade. Não, se você é uma pessoa saudável ali, não tem nenhuma contraindicação, qualquer idade é idade. Homem ou mulher? Homem ou mulher. Já teve algum caso que você já viu sobre criança? Teve na pós. Bastante casos. É? Aqui ainda nunca atendi nenhuma criança. O que leva uma criança a não ter cabelo ou cair? Depende da doença. Às vezes ela tem alguma Tirando câncer, né? Que às vezes a gente vê muito isso. Então, às vezes ela já tem uma doença reumatológica de base, entendeu? Uma doença que é uma doença autoimune. Então, tem que ver o histórico familiar dos pais também. Então, geralmente, essa questão aí puxa mesmo. Então, geralmente é reumatológica e autoimune ali para causar esse tipo de alopecia aí. Entendi. E o que discerne um transplante de uma pessoa, não qualquer, vamos dizer assim, um outro profissional para você? Qual que é a diferença? Onde a pessoa pode entender assim, por que ir na Camila e não em outro profissional? Um exemplo, tá? Não querendo trazer nenhum comparativo, mas quais são os diferenciais que ela pode encontrar num transplante bem feito? Então, assim, você tem que saber a qualificação da pessoa. Então, assim, eu sou especialista, eu estudei, fiz a pós durante 2 anos, né? Então, eu sei todos os tipos de complicações, eu sei tratar o que vir pela frente ali. E, assim... É uma garantia. Isso. Então, como eu expliquei, o transplante, ele não é só 50% é a cirurgia, 50% é o acompanhamento clínico. Então, tem muitos profissionais que fazem o transplante... E tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Daí a pessoa vai falar para mim, nossa, o transplante... Já recebi vários casos de vários pacientes no meu consultório. Meu transplante não deu certo. Não é que não deu certo. Você não fez o acompanhamento, você não tratou. Então, o que a gente tem que pensar? Que a alopécia androgenética, que é a maior indicação, é uma doença que está no seu couro cabeludo. Ela precisa ser tratada, ela precisa cuidar dos fios que você já tem na sua cabeça. Então, assim, esse é o diferencial ali. Então, você tem que segurar na mão desse paciente e acompanhar ele ali por um todo. E, assim, o diferencial da minha clínica é que a gente faz uma anestesia ali com sedação. Então, o paciente, homem, ele é ansioso, ainda mais se é uma coisa que mexe com a autoestima dela. Então, assim, ele já vai no dia. Tem gente que não consegue nem conversar de tão ansioso que tá. Então, tem que ser uma coisa que seja prazeroso para o paciente. Então, não é uma coisa que ele vai ficar dormindo e acordando. Ele vai ter que dormir e na hora que ele acordar, falar, opa, já acabou a minha cirurgia. Então, assim, tem que ser uma coisa que traga um bem-estar ali para o paciente. Entendi. Quando a gente fala sobre a questão do transplante, a gente já viu muita coisa no sentido assim, foi 15 mil fios, não sei quantos mil fios. Isso tem a ver com o resultado final ou é só uma questão que é o tamanho da área e precisava disso mesmo? Isso daí é mais a questão da área e o tamanho do grau da sua calvície, entendeu? Então, a gente tem que calcular a área doadora para a área ser transplantada ali. Então, mas existe uma lógica da distância do fio? Isso, então a gente não pode tirar... a área doadora, a gente fala que ela é limitada, então eu não posso fazer 3, 4 transplantes, porque senão eu vou ficar careca aqui na região. Porque aonde eu tiro, ele não nasce de novo. Então, o que a gente tem que fazer? Preservar ali. Então, assim, por que alguns a gente tira mais, outros a gente tira menos? É número, gente. Então, assim, tem que ser uma coisa que fique imperceptível, tire entre fios ali, para não ficar uma coisa feia futuramente. Então, assim, e o grau da calvície? Qual que foi o maior que você já fez? Eu acho que foi uma calvície grau 7, foi recente ali. É um paciente de Campo Mourão, é um paciente que usava prótese capilar, inclusive quando ele chegou na minha clínica, eu olhei para ele e falei, meu Deus, o que esse homem tá me procurando? Daí, durante a consulta, ele falou, doutora, eu vou tirar a prótese. Eu falei, tá. Entendi.
Daí eu falei assim, às vezes é uma doença cicatricial, uma dermatite seborreica, então assim, é uma doença do couro cabeludo. E daí, conforme foi a consulta ali, daí ele se sentiu à vontade e retirou a prótese ali. Mas teve alguns casos que eu já contraindiquei de cara. Eu falei, olha, eu não faço transplante. Quantos mil fios foi esse? É mil fio ou mil folículo? Como que é? Fios. O Fios. folículos é composto por fios. Aham. Nossa, não me recordo, Rick. Não recordo. E é um por um? Um por um. É manual. Manual. É um aparelhinho que ele... É tipo como se fosse uma broquinha. Então, ele entra no folículo e daí a gente puxa com a pinça. Então, ele entra no folículo e puxa com a pinça. Daí a gente separa tudo, coloca numa bancada, as meninas contam, separa quais são os folículos de 1, de 2, de 3 e de 4. Daí separou, coloca nos papelzinhos como se fosse uns palitinhos também, um papelzinho de café ali. E daí a gente coloca pra bancada e começa a furar um por um. Daí fura um por um e daí depois começa a parte da implantação, um por um. Então é tudo manual. Cara, deve dar muito trabalho. Mas ao mesmo tempo deve ser muito satisfatório, né? É. Eu lembro uma vez, acho que foi em janeiro. Eu acho que foi em janeiro. Eu marquei 9 transplantes seguidos. Terminou o nono, eu falava, meu Deus, eu deitei no chão. Eu falei, não tô aguentando mais. E é mão. E não, e as costas. Nossa, meu. E assim, durante esses 9 transplantes, eu tinha minha vida, eu tinha plantão, eu tinha casa, eu tinha tudo, entendeu? Então terminava um, no outro dia, 6 horas da manhã de novo. Então, assim, a gente começa muito cedo para terminar no horário ali umas 3h30, 4 horas da tarde, porque o paciente ele fica em jejum. Então, assim, quanto mais cedo, depois da meia-noite, né? Então, quanto mais cedo a gente começar, se torna mais tranquilo para o paciente por causa da questão do jejum ali. Mas ele fica com soro, vitamina, essas coisas assim, glicose, tudo. Mas eu gosto de começar bem cedo ali. Nesse dia eu me arrependi desses 9. Eu falei, Deus, o que eu fiz? E as meninas quase morrem comigo. É verdade ou é mito que o cabelo transplantado não cai? Isso é verdade, ele cai, tá? Cai? Cai. Então, assim, por volta de 20, 25 dias ali, os fios transplantados, eles caem, tá? Que formam aquelas casquinhas para que ele cresça ali no lugar. Então, daí, na hora que ele começa a crescer, vai ser mais ou menos com 2 meses e meio a 3 meses ali. Com 3 a 4 meses, a gente começa com 30 a 40% do resultado. Legal. Então, o resultado que a gente fala é com 1 ano e 1 ano e 3 meses. Principalmente do paciente que tem a região da coroa, que a gente fala aqui, que é o famoso coquinho ali. Então leva um tempo para poder Isso, então chegar você vai no... ver que geralmente ele enche mais rápido aqui a região da frente, aqui da região do scalp médio que a gente fala, e atrás ele demora bem mais. Por quê? A gente produz hormônio com maior velocidade na região da coroa. Então, assim, o fiozinho tentando sair e o hormônio tentando bloquear. Então, por isso que a importância do acompanhamento ali, do tratamento junto, para chegar no objetivo. Então, geralmente, tanto o tratamento clínico quanto o transplante, a região de trás é que mais demora. Por isso, acompanhamento durante todo esse tempo aí pra gente chegar no resultado. Mas 3 a 4 meses... E depois que caiu essa primeira vez que nasceu? Não cai. Aí não cai mais? Não cai mais. Porque ele não é hormônio dependente. Então, a gente tem que cuidar dos fios que a gente já tem na cabeça. Entendi. Entendeu? Então, a gente tirou de um lugar que a gente não produz hormônio. Então, ele não vai cair, os fios transplantados. Mas os fios que você tem na cabeça, o hormônio, ele tá acelerando ali e você precisa cuidar. Senão, automaticamente, você vai ficar só com os fios transplantados ali. Então, o risco da pessoa pegar um profissional que não é tão qualificado é que se ela perder a faixa doadora... Ela é limitada, né? Então, assim, tem que cuidar muito bem. Porque, assim, tem gente que a área doadora é bem limitada e para você reestruturar ela de volta ali para fazer um segundo transplante, às vezes a gente até contraindica. Inclusive, eu tô com um caso que eu tô estudando, já tô tratando ele faz 1 ano. Ele já fez? Fez em São Paulo e ele quer fazer comigo já faz um tempinho. E eu falei, não, aguenta aí. É uma pessoa bem nomeada aqui na cidade. E daí eu falei, não, aguenta mais um pouco. Ele, não, Camila, eu quero fazer, não sei o quê. Eu falei, não, espera mais um pouco. E daí a gente tá postergando ali. E tem muito assim, às vezes o homem ele tem muito preconceito, às vezes em passar, tomar uma medicação, enfim, né? Então assim, que o homem às vezes ele não tem um pouco de disciplina. E às vezes a rotina, às vezes viaja muito e acaba não tendo essa constância. Mas, hoje em dia, cada dia que passa, eles estão se dedicando mais. Se é uma coisa que a pessoa quer, então, cada vez mais eles estão indo atrás e fazendo o tratamento certinho. Mas tem uns que fogem da curva, né? Entendi. E o desenho é desafiador? Porque é uma curiosidade que eu sempre tive, porque a gente vê que tem pessoas que desenham, aí fala, nossa, mas não dá pra fechar mais a entrada? Por que o desenho ficou assim e tal? E a gente questiona o formato, o né? formato.
Isso existe um estudo? É uma questão Isso. de feeling? É os dois juntos? O paciente interfere ou não? Interfere. Então, assim, o que a gente tem que dividir o rosto? Em 3 alturas da face, né? Uhum. Então, e a gente pede pro paciente ele franzir a testa. Então, aonde que começa a altura do cabelo dele. Então, eu não posso baixar, eu tenho que medir conforme os parâmetros aqui. Se eu baixar muito e começar aqui na testa, então, automaticamente, futuramente, ele vai conversar e o cabelo vai conversar junto com ele. Entendi. Entendeu? Faz muito sentido, eu não tinha pensado nisso. Então, assim, você tem que Entendi, franzir a tem uma musculatura técnica. da Aham. testa, limitar os parâmetros ali, porque senão, automaticamente, futuramente, ele pode perder o cabelo e só ficar um tufezinho de cabelo aqui na frente e ficar aquela coisa artificial. Entendi. Então, assim... Virar calopsita ali. e a gente... Não, parece uma lousa o paciente. Apague, desenhe, mede, não sei o quê, e mostra no espelho. Não, tá um pouco mais alto, não, tá um pouco mais baixo. Então, assim... E todo momento o paciente acompanha a esposa, acompanhante ali, pra gente chegar num desenho que fica harmônico Legal. e fique satisfatório pra ele. Não importa só a minha opinião. A pessoa E isso é no dia do transplante ou não? no dia do transplante. Só no dia. No dia do transplante. E dá pra ver um mocap ou não? Dá pra ver. Dá pra ver um mocap? Dá. Que legal. Aham. Então, assim, a pessoa parece uma obra de arte no dia. Até que chega no resultado. E tem gente que às vezes fala assim, eu não quero tanto. Então, tipo assim, tem que respeitar a naturalidade da pessoa também, né? Já teve algum que você olhou e falou, eu não faria isso? Que a pessoa quis muito fazer de uma forma que você... Teve. Inclusive, foi um transplante de sobrancelha de um homem. Então, assim, eu falei, meu Deus, tá muito grande, mas E eu apagava e desenhava. Nossa, acho que a gente ficou umas 2 horas pra fazer a marcação. E ele queria taturana mesmo. Queria taturando e o cabelo daquele jeito. E eu falei, olha, então você assina o termo aqui e tá tudo certo, né? Então, assim, foi tanto o cabelo, foi desafiador, quanto o de sobrancelha dele foi bem assim... mas é gosto, né? Legal. Então, o gosto a gente não se escolhe, né? A gente tem que respeitar. Ô, Camila, eu tenho uma dúvida que é interessante, pertinente até. Hoje tem muitas pessoas homoafetivas que às vezes quer fazer mudança de sexo. A mulher, por não produzir tanto o pelo no rosto, ela consegue transplantar a barba? Consegue. E permanece ali normal. Uhum. Inclusive, não foi um caso, né, de mulher, mas teve um paciente que eu transplantei agora, o Percy, que a gente publicou na revista, ele não tinha nada de barba. Ficou bem legal o resultado dele. E aquele transplante lá, ele tava com 4 meses, ou 3 a 4 meses, entendeu? Então, assim, não importa a questão hormonal ali, ele pega do mesmo jeito. E a estrutura por um todo. Então, a pelezinha dele era bem lisinha, não tinha nada. E automaticamente devolveu a estrutura do rosto dele. Então, barba também. E também dá pra pegar da faixa doadora. Isso, é da faixa doadora. Entendi. Da região de trás, da região doadora ali do cabelo. E aí ela não engrossa. Não. Igual, por exemplo, a minha. Não. Ela vai ficar a fininha. textura do seu cabelo mesmo. Cara, que interessante. Interessante. E assim, fica bem mais macio, né? E ele fala, nossa, as pessoas passam e pedem pra mim, eu posso relar? Daí ele fala pra mim, tem gente que passa, cara, me vê na rua e nem me reconhece, não sei o quê. Porque a pessoa nunca teve, né? Então, assim, a questão também de mudança de sexo, assim, então vai mudar, vai impactar muito na pessoa ali também, né? Em questão da barba, da E tem pessoas que muitas vezes vai tomar muito hormônio. Isso daí também você tem que estar ciente. Tem. Eu sempre pergunto a respeito da consulta ali, oriento a pessoa a questão do hormônio, da conversão da enzima ali. Então, eu falo, olha, vai chegar no momento que o resultado não vai te entregar como a gente espera. Então, você tem que estar ciente o que você quer pra você. Então, você quer ficar só bombado ou você quer ter cabelo? E o que você fala pra essas pessoas que é guru da IA, do Google, que se automedica? Não, vou tomar um Minox aqui, vou tomar uma Dusterida ou um finasterida, e começa a ir pela internet mesmo e vai se automedicando. Então, assim, toda medicação tem seus efeitos colaterais, todas as medicações têm suas contraindicações, né? Então, você tem que ver até que ponto isso está se beneficiando, né? Então, assim, a automedicação, ela é bem prejudicial. Então, assim, será que eu não estou comprometendo algum outro órgão? Eu fiz exames específicos. Rim. Esse é o meu diagnóstico, realmente. E esse é meu diagnóstico. Então, às vezes, você está tratando uma coisa que nem é o seu diagnóstico. Muita gente que é aqui da região, por nós ter o acesso fácil ao Paraguai,
chega pra mim usando o minoxidil do Paraguai, tá coisa de 2 anos, 6 anos. Ah, doutora, mas eu tô usando isso daqui e não tá vendo resultado. Eu falei, realmente, você não vai ver resultado mesmo. Você vai usar mais 2, 3 anos e você não vai conseguir chegar naquilo ali. Então, assim, as pessoas acabam automaticamente perdendo tempo e dinheiro com a sua automedicação, sendo que, às vezes, o processo é bem mais fácil, mais rápido, entendeu? Então, assim, o ciclo do cabelo geralmente demora 3 meses aí. Então, às vezes, um grau de calvície ali leve, a gente consegue resolver em 3 meses. Ah, tem ciclos do cabelo? Tem. Conte-me um pouco mais sobre isso. Então é dividido em 3 ciclos, né? A fase anágena, catágena e... agora eu esqueci. Quarta. Ai, Deus, me deu um branco. Anágena, catágena... Esqueci. Tá, mas tem 3. Tem 3 ciclos da Certo. fase do cabelo. Então, ele vai estimular o crescimento, vai causar a queda e depois o fortalecimento ali do fio. Então, assim... Então, pra pessoa começar a enxergar alguma coisa... no mínimo ali 60 dias. Mas com 3 Legal. meses eu falo, assim, o resultado que a gente espera ali na clínica. E pra melhorar esses 3 meses, com mais 3, fica mais expressivo. Isso, geralmente até tem alguns casos com 3 meses a gente dá alta ali, que a gente já chegou no objetivo que a gente Cara, queria. que Se for um interessante. caso leve ali, Então, o negócio é ir fazer a consulta. tem que acompanhar. Vai fazer a consulta, ver o que tá acontecendo, É. que às vezes é mais fácil do que a pessoa imagina. Que daí a gente fala, às vezes eu vou comprar um minoxidil do Paraguai, ali às vezes sai mais barato, que às vezes eu pagar uma consulta, ou enfim. Mas assim, e o tempo que você vai usar aquilo ali? Porque geralmente a pessoa tá usando há mais de um ano. Meu tio usou e não viu o resultado. Fulano usou e não viu o resultado. Realmente, porque não é esse tratamento específico, só o minoxidil que vai resolver o seu problema, entendeu? Então, aí a automedicação, às vezes, acaba prejudicando, porque a pessoa, às vezes, perde o estímulo, às vezes, até de tratar. Entendi. Porque, assim, às vezes, ela chega até frustrada pra gente ali, tipo assim, mas eu já fiz tanta coisa e não resolveu. E assim, será que realmente agora vai resolver? Então, assim, a gente perde um pouco ali também o feeling, o querer da pessoa ali também. E o finasterida, ou algum outro medicamento brocha? Brocha. Então, assim, tem pouca porcentagem, a gente fala de 5 a 3% ali. Mas ninguém quer estar dando 5. Ninguém assim, quer ser o... a partir do momento que você falou pro homem ali, tem uma porcentagem, 1%, eu não vou tratar, eu não vou fazer, esquece. Então, geralmente, a gente usa outros métodos aí pra gente conseguir chegar no objetivo que a gente quer de um tratamento, entendeu? Então, eu não prescrevo via oral, porque se tem 1% que incomoda o cara, ele não vai aderir ao seu tratamento. Ele não quer ser 1%. Ele não vai quer ser aquele 1. Entendeu? Então, você jogou a sua consulta fora e ele não vai voltar, ele não vai aderir ao seu protocolo de tratamento. Então, você não vai conseguir entregar um resultado legal para E ele. pra mulher também, brocha? Então, para a mulher, ela, às vezes, via oral ela é contraindicada, porque depende em relação a câncer de mama, câncer de ovário. Entendi. Então, tem outros fatores ali que a gente tem que levar em consideração se ela pode usar, se a mulher ela está prestes a engravidar ali. Então, assim, que tem o risco da criança nascer com 2 tipos de órgão, entendeu? Então, tem que ter uns cuidados ali com essas medicações, por isso que é difícil a automedicação ali. Então, tem que ver o que isso pode prejudicar. Entendi. E, normalmente, quando esse fator do brocha, é só durante o uso da medicação? Geralmente é só durante o uso. Terminou. Então, se o cara aconteceu, tá nos assistindo, putz, cara, então é isso que aconteceu comigo. Cortou a medicação, pode ser que... Ela demora uns diazinhos ali, tipo uns 5 dias, eu acho que para aproximadamente 5 dias para sair do organismo, mas automaticamente, a partir do momento que sai do organismo, vai funcionar tudo normal. Sua vida volta normal mesmo, a questão do libido. Legal. Mas daí é questão de escolha, né? Então, tem profissionais que usam e tem profissionais que já preferem optar por outras partes. Eu prefiro optar por outros rumos aí de tratamento, porque eu me sinto mais confortável com o meu paciente, tanto mulher quanto homem ali. Não é uma coisa que eu prescrevo via oral. Legal. E quais são os principais sintomas que as pessoas podem perceber em casa para ela já acender o alerta para começar a procurar um profissional para poder começar a identificar se precisa de um tratamento ou não? Então, assim, geralmente a pessoa percebe, assim, uma coisa que não é no banho, no travesseiro, então no serviço, no chão do serviço, ali começa a perceber. Então, a mulher, principalmente quando no pente, talvez? Começa a ver o couro cabeludo ali visível, quando a testa começa a afastar da sobrancelha ali, então é uma queixa muito frequente que a gente procura, eles acabam procurando. E o homem, quando
começa a dificultar ali o penteado dia a dia, né? Então, começou a jogar para um lado, não tá tampando. Começou a ver o coquinho da cabeça, é um sinalzinho ali de alerta. Mas geralmente é isso aí. Geralmente as mulheres, principalmente, é no chão, nas coisas assim, e nos travesseiros. E a questão do afastamento da testa ali. Legal. E quando a gente traz isso para uma realidade de tratamento, a pessoa ela tem alguma idade ideal ou não? É quando realmente Tá incomodando? tá incomodando? Ou tem alguma idade que seria mais propícia? Olha, aqui tem um sucesso maior. Eu sempre falo assim que tempo é cabelo. Então, assim, quanto mais rápido você procurar o tratamento, mais rápido a gente vai conseguir melhorar esse grau de calvície aí e não indica um transplante capilar. Então, se você demora muito tempo para procurar um tratamento clínico, às vezes, aí não tem indicação de o tratamento só em si, tem indicação do transplante também. Uhum. Então, assim, a área se torna bem maior e daí com o tratamento clínico chega uma hora que a gente estabiliza o nosso resultado. Entendi. Daí a indicação de transplante capilar aí. Então, quanto mais rápido você procurar, melhor o sucesso do seu tratamento. Legal. E para a gente já encerrar um pouquinho mais essa parte, não ficar tão maçante, mas é uma curiosidade interessante. Quando a pessoa ela tá passando por algum transtorno pontual, por exemplo, a minha esposa acabou de ganhar neném, tá amamentando, parece que eu tô entrando no banheiro do primo It ali, tem cabelo pra quanto é lado, ela, tufos e tufos. Isso volta? Isso não volta? É passível de uma consulta, entender o que está acontecendo ou é comum? Então, a gente, como eu te falei, é o eflúvio telógeno. Então, geralmente é por alguma questão emocional, que a mulher, o puerpério não é fácil, né? A Tem questão... um prazo para isso? Passar? Tipo, ó, tem que parar de cair depois de tantos meses. Então, assim, geralmente ele inicia com 60 a 90 dias aí. Então, o ideal até 6 meses ele interromper essa queda aí. Então, senão se torna um caso crônico. Daí tem que procurar um tratamento mais específico aí. Então, geralmente o pós-parto é muito frequente essa queda de cabelo aí, frequente. O Covid, É o a Covid. dengue. Derreteu, né? A dengue também. Então, assim, se ela passou por algum problema emocional ali bem... Então, assim, é indicado procurar o tratamento, porque tem graus que são bem intensos ali. Então, realmente, cada dia que passa, vai aumentando mais a queda do cabelo. Então, às vezes, o que era para cair 100 fios, está caindo 200. Outro dia, mais 200, entendeu? Então, assim, vai intensificando. Porém, se for um grau leve, tem só esperar ali, mas é indicado ver como que tá a questão dos hormônios, né? Porque tem uma baixa de hormônio ali, então, assim, altera muito ali tudo a questão, a estrutura do organismo da pessoa. Entendi. Então, é indicado ali o acompanhamento mesmo para não deixar evoluir para um grau extenso, né? Porque às vezes ela passou esses 6 meses, começou a voltar a estrutura do cabelo dela, mas e quanto tempo vai para ela recuperar essa queda? Pode demorar 1 ano, 2 anos ali. Então, assim, é uma coisa que se torna uma frustração daí para a mulher. Entendi. E a questão da coloração do cabelo altera ou não com o transplante? O quê? Transplantei meu cabelo, sei lá, era mais escuro, depois que eu transplantei ficou mais claro ou não? Isso não altera? Não, geralmente o cabelo é mais claro e ele se torna mais escuro com o transplante. Por quê? Porque a gente vai tratar esse cabelo. Então, geralmente, o que acontece? Com o passar do tempo, a gente vai perdendo as vitaminas, os minerais, as coenzimas, fator de crescimento. É por isso que o cabelo fica branco? Hã? Não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E daí que a gente, com o tratamento, a gente vai voltar todos esses fatores que tá causando o afinamento do seu fio. Então, o cabelo vai ficar mais escuro, mais brilhoso e vai voltar à coloração que você tinha com 15, 18 anos. Então, você Caramba. compara uma foto e fala, nossa, doutora, mas meu cabelo não era escuro desse jeito. Olha, meu cabelo era castanhado, tá mais pro lado do preto, entendeu? Então, por quê? Você voltou as vitaminas, os minerais, as coenzimas, tudo que estava em deficiência no seu organismo. Então, ele se torna mais brilhoso, ele se torna mais vivo. Então, por isso que eu falei, cabelo é sinal de saúde e bem-estar aí. Então, você volta à estrutura ali do fio. E ele fica branco igual, o transplantado. Fica. Não tem milagre. Pra isso não tem solução. E não tem como evitar os fios brancos? Hoje está lançando no mercado agora o Exossomos, mas está em fase de estudo ali, mas não tem nada comprovado ainda não. Então, assim, os fios branquinhos aí é só com a tinturazinha ou com o shampoo. E hoje você se atualizando com o mercado, porque é um mercado muito novo ainda, né? Uhum. Por mais que já tenha um tempo, ainda é recente, né? Dentro do ramo estético, vamos dizer assim. Tem evoluído muito essa questão?
Tem evoluído, assim, cada dia que passa no mercado, assim, tá muito grande aqui pra gente, assim, a gente é do interior, né, então, assim, São Paulo, toda semana é congressos, essas coisas, assim, então, cada dia que passa tem um lançamento, um laser, uma tecnologia, então, assim, que tudo ajuda no tratamento aí, então, graças a Deus, é uma área que tá crescendo muito e tem careca pra todo mundo aí, né. Legal. Para quem é uma pessoa que está estudando medicina, que talvez está pensando em ir para esse segmento, qual que é a principal dica que você dá para essa pessoa? Eu acho assim que você tem que gostar do que você faz. Então, assim, a dica é estuda um pouco o mercado, estuda se realmente você se identifica. Não adianta você fazer por fazer, né? Então, assim, é porque tá em alta hoje. Mas tem outras coisas em altas aí também. Mas, assim, você tem que se identificar com o campo que você vai trabalhar. Então, assim, você tem que entrar de cabeça, igual hoje. Tá muito em alta a parte de emagrecimento, hipertrofia. Então, assim, muita gente vai, mas realmente é isso que você gosta? Então, assim, então tem que pensar e avaliar bem o que você quer para você daqui 30 anos. Legal. Entendeu? Tem alguma curiosidade que tem na sua área que talvez as pessoas não saibam? Eu acho que não. Não? Uh-uh. Falamos sobre tudo um pouco? Tudo um pouco, mais um pouco. Camille, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para incentivar as pessoas a empreender? Eu acho assim que a gente tem que buscar o que a gente quer mesmo, ir atrás, autoconfiança, determinação e não ter medo. Então, a partir do momento que você começar, cada dia o passo se torna mais fácil ali de você alcançar o sucesso. Legal. E onde fica a tua clínica? Minha clínica fica ali na frente da UPCAM, no prédio de Higienópolis, a sala 202. Que ficou E maravilhosa lá. futuramente eu vou construir a minha própria clínica. Legal, parabéns. Para ter mais parabéns. especialidades ali comigo. Então, assim, quero ampliar cada vez mais. Como eu falei, ainda só tá um passinho ali do sucesso. Vou crescer muito mais aí. O que você achou de empreender? Desafiador, mas legal. Gostou? Gostei. Eu gosto de adrenalina, gosto de estar presente, gosto daquilo ali. Então, assim, eu acho que é só uma porta que abriu. Então, tem Legal. mais coisa por aí. E como que você faz sua gestão de tempo hoje? Hoje a minha gestão tá bem mais tranquila, né? Eu acho que, assim, é corrido, porque quando a gente tem o seu próprio negócio, então você tem que estar ali em cima, né? O tempo todo. Mas eu consigo gerir bem melhor ali a questão de ter tempo para mim. Camila, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo aqui, ter aceitado o convite. Foi uma luta para bater essa agenda, meu Deus do céu. Gente. Foi. Mas agora que o seu tempo tá mais tranquilo. Agora eu consigo viver. Mas a gente entende a correria. Quero agradecer porque você entregou bastante conteúdo aqui para quem está nos assistindo. Tenho certeza que ajudou todo mundo, porque acredito que... Eu não sei se existe esse percentual, até uma curiosidade interessante, de quantos por cento das pessoas vão sofrer com cabelo. Mas eu vejo que é massivo, assim, né? Tipo, pelo menos metade da galera eu acho que sofre com algum tipo de queda. É isso que eu falo, assim, tem careca pra todo mundo. Então, tem careca pra todos os especialistas, todo mundo, assim. Então, eu não vejo meus colegas como concorrente. Então, assim, é mais questão de identificação e vai fluir todas as coisas. E falando um pouco de empreendedorismo, eu vejo que essa questão eu levo como investimento, porque realmente o tanto que a pessoa se priva pela falta de estima com o cabelo dela, deixa de ir em evento, deixa de tirar foto, deixa de se posicionar na internet. Meu, isso com certeza reflete nos negócios. Sim. E se jogar na ponta do lápis, o investimento mensal ali dentro de um ano recupera fácil. Com então, tem que fazer, não pode ficar postergando. Imagina usar peruca, usar prótese, enfim, que seja. Aqueles pozinhos de colocar no couro cabeludo que disfarça uma maquiagem, né? Então, Tem isso também? tem. Meu Deus, cara. Tem tudo. O povo dá um jeitinho pra tudo. Mas, enfim, quero agradecer. Muito obrigado, né, mais uma vez. Que Deus continue abençoando você, suas mãos, seus negócios. Que bom que você está empreendendo. É muito legal ver pessoas da medicina indo além da medicina, né? Trazendo ali o empreendedorismo à tona, gerando emprego, gerando impostos.
contribuindo com a nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigada a você também pelo convite. É muito legal participar aqui e muito interessante sua revista, sua criatividade também. Então, assim, traz um conteúdo bem legal e hoje em dia o arame inteiro gira em torno dessa revista, né? Todo mundo, eu acho que quando eu trabalhava no posto era disputa para quem pegava a revista. É isso aí. E isso gera muita, assim, oportunidade para a gente destacar o nosso trabalho também, né? Sim. E é muito legal mesmo. É isso aí. Valeu!